E aí, E Mauriel, aí, tudo tudo bom? bom? Tudo certo? Prazer conhecer. Aí sim. Então, boa sexta-feira para você, tá? Obrigado Obrigada. obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Essa semana era para ter sido a nossa semana acadêmica presencial, né? Lá na nossa querida Unicentro, mas, devido às circunstâncias, a gente resolveu fazer essa live. Na verdade, foi um ajuste, né? Do que aconteceu durante a semana. Era para acontecer com o André, do Observatório de Justiça e Conservação, e ele indicou você, Uhum. justamente, justamente por ser o dia do geógrafo, né? E você está desempenhando alguns trabalhos em parceria com o Observatório, e ele indicou, tal. A gente Sim, eu tô até com a camiseta aqui, salve Ilha do Mel, em ah, homenagem ao André. que legal, que legal. Então tá, a gente vai começar, tá? Eu vou fazer uma introdução pelo seu currículo, tudo bem? Perfeito. Então, você fez bacharel e licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. É especialista em geotecnologias e topografia automatizada e geodésia pelo Departamento de Geomática, pela UFPR também, em 2015, certo? Mestre em Geografia, pela linha Paisagem e Análise Ambiental, em 2016. Atualmente, tu desenvolve atividades de analista de geoprocessamento pelo Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução no Ministério Público do Paraná, né? E, além disso, tu ministra aulas presenciais de geologia, né? No curso de graduação de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil pela Unifacear. Beleza? É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá. Começa contando pra gente, por que, aquela pergunta clássica, né? Por que tu escolheu geografia? Por que você resolveu fazer as duas categorias, né? Bacharel e licenciatura, e continuou fazendo, seguindo a carreira acadêmica pelo mestrado. Uhum. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aí acompanhando. Bem, eu escolhi fazer geografia, na verdade, assim, é meio que uma incógnita, né? Porque eu lembro que eu sempre gostei muito das coisas naturais, o relevo, entender mais ou menos como que as coisas funcionam. E na minha cabeça, quando eu estava na escola, para mim, quando alguém fazia uma faculdade, era para descobrir alguma coisa sobre. Ai, gente, meu gato, peraí. Filhos, filhos. Quarentena é trabalhar com os filhos. Tá certo. E aí eu lembro que eu achava que fazer uma faculdade era para você entender alguma coisa sobre o mundo e tal. E eu lembro que eu até gostava muito da área de biologia, me encantava bastante essa questão da ciência e tudo mais. E na época, o meu irmão mais velho, ele fazia geografia na UFPR, e eu lembro dele manipulando mapas, fazendo trabalho e tal, então eu achava legal a questão dos mapas, ele lá com a carta topográfica, enfim. E aí eu lembro que uma das possibilidades que surgiu na época, né? Eu lembro que o curso de biologia, ele era um curso integral, e eu não podia na época fazer um curso integral porque eu tinha que trabalhar para fazer a faculdade. Certo. Então eu optei pela geografia meio que sem saber assim, né? Não era aquela coisa que, nossa, no colégio eu amava e tal, mas eu achava bem interessante, principalmente a geografia física e os mapas, eu gostava mais. Então eu entrei no curso, no ano de 2008, pela UFPR. A questão do bacharelado, licenciatura, eu, num primeiro momento, assim, eu não tinha muito claro ainda o que, que eu iria fazer, mas como na UFPR a gente tem a possibilidade de se matricular nos dois, Certo. então eu pensei no momento, é melhor eu ter quantas opções, eu, né, quanto mais opções melhor, e aí eu optei por fazer os dois cursos. Eu lembro que na minha época, 2008 até 2010, era o boom da consultoria ambiental.
Aí eu lembro de ter alguns professores engajados nisso e tal. Então me encantava muito essa questão de trabalhar com os mapas, o geoprocessamento e trabalhar na consultoria ambiental. E aí foi meio que essa trajetória, assim. E aí a vida foi me levando a fazer um curso, fazer outro, enfim. Não sei se tem uma pergunta sobre isso, já falo disso agora. Não, Mas eu acabei fazendo bacharelado e licenciatura junto. Eu colei o grau no bacharelado antes, em 2011. E a licenciatura eu terminei 2 anos depois, em 2013. E, e logo que eu entrei na faculdade, não sei se aí na Unicentro tem, mas na UFPR tinha aquelas bolsas permanência para os alunos, e aí numa questão de oportunidade do destino, me colocaram no laboratório de topografia. E aí eu tive contato com o pessoal da engenharia cartográfica, fiz amizade e tal. E aí eu lembro que na época eu tive um insight e eu via, né, que os meus colegas de curso, eles não faziam topografia, tinham um pouco de dificuldade com matemática e tal. E aí foi onde eu tive um insight de pensar, bem, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa que as pessoas não estão fazendo para que eu faça alguma coisa diferente, sim. né? E aí eu entrei nesse laboratório, tal, comecei a manipular todos os equipamentos de topografia, GPS, etc. E aí eu lembro que eu cursei a disciplina de topografia, gostava muito de cartografia e tal. Na geografia UFPR, a gente tem trocentas disciplinas de cartografia e muitas pessoas não gostam. Eu sempre gostei disso. E, enfim, fui meio que me encaminhando nisso. E aí, logo que eu me formei, durante, né, ainda a faculdade, eu fiz estágio no ITCG, né, que hoje está lá incorporado no Instituto Água e Terra, mas era o órgão de cartografia do Estado. Uhum. Então, meio que sempre fui trabalhando com essa questão de fazer mapa, entender o geoprocessamento, enfim. E aí eu lembro que perto de eu me formar, eu estava procurando estágio e tal, e como eu já estava perto de me formar, ninguém contrata você, né? Quando você já está perto de se formar para você fazer estágio. Sim. E aí eu Não lembro, ser formado, né? porque ou você já está perto de colar grau, eles querem estágio para 2 anos, né? Para investir Sim. numa pessoa e tal. Uhum. E aí eu lembro que eu pedi para o meu amigo, que trabalhava numa empresa de geotecnologias, hoje é a Leica Geosystems, mas na época era Manfra. E eu lembro que eu falei com esse amigo, mandei um currículo, falei, cara, me ajuda a arranjar um estágio e tal. E aí me deram uma oportunidade, mas não para fazer estágio, mas sim para trabalhar mesmo, carteira assinada, enfim. Já E aí eu direto. acabei já direto. E daí eu já tinha terminado as disciplinas e tal, só faltava fazer a colação mesmo. E daí eu colei grau, isso foi em final de 2010. 2011, então, colei o grau no 2010? Não. 2000, do final de 2011 e 2012 colei o grau, senão não fecha os 4 anos. E aí comecei a trabalhar nessa empresa e aí eu era de um setor que era de suporte técnico. Então, quando o cliente comprava um equipamento de topografia ou de geodésia, a gente dava o curso para ele. Então, eu tive a chance, né, de ter trabalhado no laboratório de topografia, ter trabalhado nessa empresa, aprendi muito sobre topografia e geodésia. E aí que me levou a alguns questionamentos da vida e tal, mas valia aquela coisa toda que a gente adora falar, né? Eu acabei saindo dessa empresa, eu pedi demissão, mas eu carrego assim que foi super, super decisivo ter trabalhado lá, porque eu aprendi muito, né? Mesmo eu tendo feito uma especialização depois, né? O meu professor de topografia e geodésia eram os meus colegas de trabalho. Então, eu aprendi muito sobre esse setor e logo que eu saí dessa empresa, eu tomei a decisão de sair porque eu queria muito fazer mestrado, eu tinha conhecidos que faziam e tal, e eu me encantava muito com essa questão da pesquisa e tal também. E meio que eu não estava muito satisfeita com aquela ideia de se forma, vai trabalhar e tal, na Sim. época. Hoje eu
penso um pouco diferente, mas enfim. Na época eu tinha muito desejo de fazer um mestrado, pelo menos. E aí eu decidi sair para tentar o mestrado. E antes de eu entrar no mestrado, eu tinha começado essa especialização para daí eu conseguir validar o que eu já tinha aprendido na empresa, né? Para que eu tivesse um diploma, enfim e tal. Mas foi bem mais Então fácil foi. depois que você Oi? começou a trabalhar. Já foi bem mais fácil depois que você já estava trabalhando, né, nessa área. Sim, sim. E aí, no meio da especialização, entrei no mestrado. E aí, logo depois que. Só que assim, o meu mestrado, eu tava. Apesar de ser algo na UFPR, o mestrado, ele não é um mestrado profissional, ele é um mestrado acadêmico. Eu tinha muita vontade, assim, de aprender coisas que eu não tinha aprendido na graduação. Então, digamos assim, toda aquela parte de modelagem de relevo e tal, que era uma coisa que o pessoal dos laboratórios fazia, e eu não tinha feito iniciação científica nem nada, eu sempre fiz estágio fora. Então, essas coisas mais aprofundadas, assim, eu não tinha feito na minha graduação e eu tinha me formado sem isso. Então, eu escolhi um tema de pesquisa em que eu pudesse entender mais da geografia física e trabalhar com essa parte de modelagem e tal, durante o meu mestrado, e daí rolou, eu entrei em 2014, terminei o meu doutorado, terminei o meu mestrado em 2016. Entendi. Fala um pouco mais sobre esse programa de mestrado que você fez, essa linha de pesquisa que era paisagem e análise ambiental, né? Que é o que te dá, na verdade, é o que te dá suporte, né? Nas ações do Núcleo Inteligência. Sim, sim, sim. Aqui na UFPR tem 3 linhas para pós-graduação. Uma é paisagem e análise ambiental, tem, se eu não me engano, espaço e território e representações, Uhum. e a outra é cultura e não vou lembrar agora, mas tem a ver com geografia cultural e tal, geografia humana, geografia cultural, enfim. Uhum. E aí, na época, eu tinha conhecido o professor Eduardo Vedor de Paula. Na época, ele era professor substituto, se eu não me engano, aqui da UFPR. E aí, ele, antes de ser professor substituto, ele tinha uma empresa de consultoria ambiental. E eu já tinha visto falas dele, palestras dele, conheci o trabalho dele. E eu achava ele, assim, um cara muito agilizado, sabe? Ele também era da geografia física, fazia trabalho de campo, mexia com solos e mapa e tal. Então era um cara assim que eu me inspirei muito. E na época eu pensei, não, eu quero ter um diferencial porque eu quero trabalhar na empresa do Eduardo, que ele tinha uma empresa na época. E aí acabou que nesse processo ele já nem tinha mais a empresa, porque ele entrou de professor. E aí eu procurei ele, manifestei o meu desejo de fazer o mestrado com ele. Ele falou: bora estudar então, escreve um projeto, estuda para entrar no mestrado e tomara que você passe. Acho que vai ser bem interessante você entrar aqui no nosso laboratório e tal, justamente porque você sabe uma coisa que ninguém sabe, que é fazer um levantamento topográfico. Na época isso era um diferencial, acho que hoje mudou um pouco, mais pessoas estão mais Entendi mais, apropriadas né? disso na geografia, né? Certo. E aí eu lembro que eu escolhi justamente o tema de solos. Eu fiz um trabalho de mapeamento preditivo de solos por modelagem de relevo e etc. E aí o que foi mais decisivo, assim, que eu encaro, é uma iniciativa que tem na UFPR, no curso de Geografia, em que os alunos eles têm uma disciplina em que nessa disciplina é possível simular uma empresa de consultoria ambiental. Então, na época, a gente fez o diagnóstico da APA Federal de Guaraqueçaba para a Hum, revisão do plano de manejo. E entendi. aí foi a minha chance de entender um pouco mais dessa questão do diagnóstico, da consultoria, preparar trabalho de campo e tal. E aí eu lembro que nessa disciplina ela era subdividida como se fosse numa empresa mesmo. Então tinha a parte do geoprocessamento, geografia física, meio biótico, meio socioeconômico, e eu trabalhei na parte de geoprocessamento.
E tive essa experiência e tal. É, eu nunca, eu nunca cogitei, né, seguir uma carreira acadêmica até o doutorado, porque, pelo menos para mim, eu enxergo que é uma coisa que você tem que ir construindo desde cedo, sabe? Você tem que entrar num laboratório, fazer uma iniciação científica, pesquisa um trabalho, publica um trabalho aqui, outro ali, aí você Toda tenta o aquela convivência mestrado. acadêmica, né? Daí tem gente que eu conheço que logo entrou no mestrado, já faz um capítulo de livro, e é Publicação, assim, atrás de publicação, né? publicação e tal. Então, assim, é algo que eu enxergo, posso estar redondamente errada, mas pelo menos a minha percepção é algo que você tem que ir construindo, você tem que ter esse desejo muito antes e você tem que ir construindo isso aos poucos. E não foi o que aconteceu na minha trajetória, né? Como a minha história de vida, a minha origem sempre levava a algo que, assim, eu tenho que trabalhar para poder fazer as coisas, né? A bolsa que a universidade pagava para uma iniciação científica, uma pesquisa na época, não dava para mim financeiramente. Então, eu sempre procurei fazer outros estágios, outras coisas, enfim. Então, meio que para mim, eu gostei dessa pegada de ter um problema, resolve esse problema, né? De uma maneira assim, digamos, um pouco mais rápida, que é essa pegada da consultoria e tal. Sim. A Só que parte no prática, meio. digamos Oi? assim. A própria parte prática, né, do trabalho. Isso. E aí, no meio disso tudo, surgiu a chance de eu ser professora na Unifaciar, no início de 2014. Eu nunca tinha dado aula nem em colégio, mas surgiu a chance. E eu sempre fui meio cara de pau, assim, em encarar as coisas. Eu falei, então, fui lá, fiz o teste, apresentei uma aula teste e tal. Digamos assim, para eu entrar nessa universidade para dar aula, eu não precisava ser licenciada. Se eu fosse só bacharel, bastava, porque tem Sim, vários engenheiros que dão aula lá, enfim. Mas sim. eu lembro que o fato de eu ter feito licenciatura, quando eu fui fazer a minha aula teste, eu levei um plano de aula, levei um plano de ensino, fiz um slide maravilhoso, fui super didática para explicar as coisas. E aí os caras, não, venha que é você. E aí, quando foram olhar o meu currículo, eles até falaram: Ah, mas você não é geóloga, você é geógrafa. Eu falei: Sim, eu sou geógrafa. Eles: Não, mas eu tô vendo aqui que você fez licenciatura também. Eu falei: Sim, eu fiz os dois. Aí eles me colocaram nas disciplinas das engenharias e Uhum. me chamaram para as disciplinas da pedagogia. Então, eu também tive que, né, dar conta de dar aula de metodologia de ensino de história e geografia, metodologia de ensino de ciências naturais, Uhum. enfim. E aí o fato de eu ter feito licenciatura, isso me salvou. Por quê? Porque eu tinha uma noção de como preparar uma aula, entrar num plano de aula, enfim. E eu sou muito daquela coisa assim, que às vezes você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa conhecer alguém que te ajude. Então eu entrei em contato com os meus professores da licenciatura na época, falei, ó, me salvem que eu peguei esse pepino aqui, vou ter que dar aula para pedagogia, sem experiência nenhuma, e aí, me ajudem e tal. E, enfim, foi indo, né? E eles me ajudaram bastante nisso. Sempre naquela pegada, né? Vamos e vamos ver como é que eu resolvo. Mas, por sorte, eu sempre tive um background, assim, de vários professores que sempre se disponibilizaram em ajudar e tal. Então, eu nunca tive problema. Então, Entendi. acho que são duas coisas que são bem interessantes, assim, que as pessoas devem levar em consideração, né? Você um pouco ser cara de pau, um pouco se preparar e um pouco ter um background de algumas pessoas que possam te ajudar. Entendi. Então, hoje você trabalha no núcleo de inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução, no Ministério Público, né? Isso, Quando isso. eu O conversei nome é com... comprido. É cumprido, né? Quando eu conversei com o André, ele me falou, tem a Mauriele e ela é geógrafa no Ministério Público. Eu falei, mas, nossa, nunca, a gente não ouve falar de uma geógrafa da própria profissão geografia dentro do Ministério Público, né? É mais uma
questões jurídicas, administrativas, talvez até questões de contabilidade, né? Algumas coisas assim, mas a parte da geografia a gente não ouve falar, né? Uhum. Conta pra gente como você é, iniciou a sua carreira dentro desse núcleo, como que você começou a fazer parte desse núcleo de inteligência. Certo. Algumas coisas, assim, né, foram acontecendo meio que por acaso e eu fui abraçando, né? Que nem essa questão de dar aula lá na faculdade, também não foi uma coisa que eu planejei ou almejei. Aconteceu, peguei e fui. Você viu uma vaga E, e se candidatou, e né? meti a cara e fui. E o meu ingresso lá no Ministério Público, ele foi um pouco parecido. Eu lembro que eu estava para finalizar o mestrado, acho que faltava um mês e meio para eu defender. E aí eu lembro que uma professora nossa publicou no nosso grupo do Facebook que haveria uma vaga disponível para trabalhar no Ministério Público em um cargo comissionado para trabalhar com geoprocessamento. E aí eu também naquela, né? Eu não fazia ideia do que era o Ministério Público Direito, não é uma coisa que a gente se apropria, né? Não tinha Lava-Jato na época para a gente ouvir falar de Ministério Público o tempo todo. E aí eu entrei em contato com essa professora, ela comentou que haveria uma seleção de diversos currículos, que haveria um ranking desses currículos e posteriormente uma entrevista para selecionar alguém para trabalhar no órgão. E aí eu enviei o meu currículo Uhum. e aguardei o dia da famigerada Entrevista. entrevista. E aí eu passei, né? Óbvio, passei, porque eu tô lá. E aí daí que eu fui entender, né, como é que funcionava o órgão. Existem diversos centros de apoio com temáticas diferentes e tal. E Uhum. aí eu lembro que quando eu assumi essa vaga, foi me colocado o desafio de que eu não iria somente produzir conteúdo de mapas temáticos ou relatórios técnicos. Eu teria o desafio de implantar o geoprocessamento, o setor de geoprocessamento dentro da instituição, porque Entendi. diversos ministérios públicos naquele momento estavam passando por um processo de modernização e vários deles tinham um laboratório de geoprocessamento ou um núcleo de geoprocessamento e etc. E aqui no Ministério Público do Paraná, especificamente, por que o geoprocessamento está dentro do núcleo de inteligência? Porque o geoprocessamento ele também pode ser entendido como inteligência geográfica, né? Quando a gente pensa que a gente pode analisar fenômenos que já aconteceram, ou a gente pode trabalhar com modelagem e tal, diversas técnicas estatísticas, para tentar antever algumas situações. Então, quando a gente pensa num conceito de inteligência para o Ministério Público ou uma inteligência para a segurança pública, inteligência quer dizer você produzir e salvaguardar conhecimento para prestar um assessoramento, né? Então, ali no núcleo de inteligência, a gente trabalha tanto com essa parte de antever, tentar, entre aspas, prever fenômenos para tomar uma decisão antes desse fenômeno acontecer, ou a gente trabalha com investigações, né? Por exemplo, ocorreu um crime de desmatamento. Então a gente entra como um assessoramento para o promotor de justiça para fazer um mapa da área, calcular aquela área e etc. Então, assim, no MP existe também um centro de apoio que é específico para o meio ambiente, né? Que é o Centro de Apoio Técnico às Promotorias de Meio Ambiente. Nesse Uhum. setor também existem alguns técnicos, tem engenheiros florestais, engenheiro agrônomo, tem geólogo, e eles também utilizam geoprocessamento. Então, em alguns momentos, as nossas atividades se sobrepõem, né? Porque nós trabalhamos com mapas, relatórios e etc. Né? Então, mesmo que o nosso trabalho se sobreponha, a parte do núcleo de inteligência, ela fica então responsável por resolução de Uhum. que o núcleo ele tem essa responsabilidade, não só de prestar um apoio ao promotor de justiça com esses relatórios técnicos e mapas, mas a gente está imbuído então da responsabilidade
de estruturar como implantar uma infraestrutura de dados geográficos no MP. Uhum. Então, o meu trabalho ele tem muito a ver com isso, né? E aí daí eu volto, né, naquela questão de que eu nunca pensei na licenciatura, mas a licenciatura ela está sempre presente. Por quê? Porque no MP a gente também tem uma área de educação ambiental, né, e articulação entre diversos municípios e tal. E a gente vê, né, educação ambiental e tal, a gente quer estar lá também. Então, também trabalho na parte de educação ambiental. Eu brinco que eu sou um faz-tudo geográfico, né? Eu tenho trabalho com a Ilha do Mel, né? A gente tem trabalhos lá no litoral, a gente analisa licenciamentos ambientais, toda a parte de investigação quando tem crimes ambientais, também trabalho nisso, a parte de educação ambiental que eu já falei. Uhum. Recentemente, eu construí um projeto com o setor de direitos humanos para a gente fazer um mapeamento dos territórios indígenas do estado do Paraná, porque as informações oficiais estão muito defasadas. Entendi. Então, assim, embora eu nunca tenha tido expertise com a parte de geografia cultural e trabalhar com indígenas e etc, etc, essa parte do território, né, da geografia, eu fui mais da paisagem do que do território, mas, enfim, é algo que a gente vê onde que o geoprocessamento pode auxiliar, pode assessorar, e a gente Uhum. vai criando projetos. Então, eu entrei em 2016 sozinha, e hoje a gente já está com uma equipe de 2 estagiárias de graduação em geografia. Eu tenho mais uma vaga de estágio que hoje está em aberto, que a gente não pode preencher por conta da pandemia e enfim. Tá parado por E enquanto. exato. E a gente ainda tem incorporado ao nosso time, né, de geoprocessamento do núcleo de inteligência, a gente tem um estagiário de bacharelado de ciência da computação, que ele vem, então, justamente para suprir essa questão de estruturação de banco de dados, programação, porque de 2016 para cá, e acho que até antes, alguém falou que me arruma esse estágio depois da pandemia, justamente para suprir essa parte de programação e tal que eu não domino, né? Existe hoje toda uma discussão e toda uma demanda aí, né, de quem trabalha com geoprocessamento, sistema de informações geográficas, que hoje o mercado, ele exige que você tenha outras habilidades, né? As pessoas, elas já não se satisfazem mais em ver um mapa lá em PDF, JPEG, né? Eles querem um site, clica no mapa e aparece, Aí, volta, interação, enfim. né? Mapa dinâmico, Exatamente. diferente. Exatamente. Então, eu comecei a pesquisar um pouco nessa área e tal, mas a gente vai até um certo limite, né? Chega um momento que você fala, ou eu faço o sistema de informações, ou a gente monta uma equipe multidisciplinar. Uhum. Então, a gente teve a oportunidade de justificar a necessidade desse estagiário, e ele, então, incorporou a nossa equipe no mês de janeiro, né? Desse E aí, desse ano. E aí, estamos trabalhando, né, em home office e tal. E uma coisa que eu ia dizer é que é necessário, assim, que mesmo que você não ponha a mão na massa em determinados momentos, que é muito interessante que você volte à universidade e tente buscar mais conhecimento, sabe? Então, embora eu tenha terminado meu mestrado em 2016, no ano passado eu voltei para a universidade e fiz algumas disciplinas aleatórias, assim, na engenharia cartográfica, na pós-graduação da geomática. Não entrei no curso de doutorado, não tentei nenhum processo seletivo de doutorado, mas estou por ali buscando conhecimento, enfim, e eu acredito que a minha habilidade hoje, além de trabalhar como uma técnica de geoprocessamento, né, aplicar ali esse conhecimento de geo, de SIG e tal, eu acredito que a geografia ela tem muitos espaços que ela pode entrar no Ministério Público. Então, em Uhum. qualquer lugar que eu vou, as pessoas falam: Nossa, você faz mapa. Nossa, você organiza e analisa dados. Venha trabalhar comigo.
né? Então, assim, a fila de projetos ela é enorme, né? Várias pessoas querem ver o que elas fazem num mapa, Uhum. enfim. Então, para o Ministério Público, a geografia ela é muito bem-vinda em diversos setores. E não só o geoprocessamento, né? Tem toda a parte de direitos humanos, meio ambiente, Essas patrimônio questões público a gente políticas, consegue trabalhar também. talvez Enfim, algumas questões tem políticas que diversas. podem Oi? analisar. Talvez algumas questões políticas também, né? Vocês podem analisar. Sim, principalmente quando a gente trabalha com algumas coisas de licitação e tal. E aí, mais ou menos é isso, sabe? E ultimamente o que está muito em alta é a questão do litoral do Paraná, né? A parte lá da faixa de infraestrutura e tal, Uhum. que são coisas que eu acredito que você esperava até conversar com o André sobre isso. Mas a gente está na luta aí, eu acho que está no STF, se eu não me engano, essa questão. Mas eu fico bem feliz que a geografia e o geoprocessamento eles tenham prestado um apoio muito grande nessa questão, né? Os Uhum. mapas para essa ação foram feitos lá pelo Núcleo de Inteligência, por mim e pelas minhas estagiárias, né? O TRF4, que é famoso, né? Todo mundo viu lá na Lava Jato. Os mapas do Núcleo de Inteligência já foram lá para o TRF4 também. E, enfim, a gente tá aí buscando agora, né, não tanto a parte de auxílio em investigações, mas trabalhar com essa parte de inteligência mesmo, e para isso a gente precisa se modernizar, Uhum. estruturar o nosso banco de dados geográfico, fazer a nossa infraestrutura de dados espaciais, parceria com órgãos, enfim. Então, Entendi. assim, o trabalho não acaba. E por enquanto eu tô lá. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta sobre a sua equipe dentro do núcleo de inteligência, mas você já foi falando sobre as atribuições de cada um e tudo mais. Mas, assim, dentro dessa equipe, é uma equipe multidisciplinar, né? Sim, tem vários profissionais de várias áreas, mas, assim, dentro do Ministério Público, ou uma ala do Ministério Público que o núcleo tem mais contato e tudo mais, é mais ligado à parte jurídica, assim, ou à parte mais, por exemplo, ambiental, biológica? Não sei se você conseguiu entender. Acho que entendi. É que é assim, o Ministério Público, a gente Uma, pode entender. Oi? Pode falar. uma questão de estrutura dentro do Ministério Público mesmo. Entendi. O que está relacionado às geotecnologias para o Ministério Público. Entendi. Então, a gente pode tentar entender mais ou menos dessa maneira. Existem os promotores de justiça, né, que é a grande maioria, óbvio, Uhum, promotores, procuradores, e eles fazem um trabalho que nós chamamos de atividade fim. Só que o promotor, ele entende de direito, coisas jurídicas, né? sim. E muitas vezes ele precisa de um assessoramento, Do que amparo, né? pode vir, isso, de um amparo técnico, que pode vir de um engenheiro civil. Por exemplo, o promotor de justiça está investigando um desvio de dinheiro numa obra. E, sei lá, alguém fez uma licitação de 5 milhões. Só que, na verdade, a obra não precisava de 5 milhões, precisava de 3 milhões. Né? Quem que vai dizer isso? É um engenheiro civil. Uhum, Então, o promotor ele precisa desse argumento técnico para continuar com o trabalho dele. O trabalho do promotor é o trabalho fim. Ele uhum, precisa do trabalho meio. O trabalho meio é o assessoramento. Então, todo o corpo técnico que existe no MP, os engenheiros, tem engenheiro, tem arquiteto, tem geógrafo, geólogo, engenheiro florestal, enfim, engenheiro ambiental, químico, estatístico, né? Eu tenho a sorte de trabalhar com uma pessoa maravilhosa do meu lado e ele é estatístico. Daí a gente brinca que a gente é o IBGE, que é da Geografia e Estatística. E, enfim, então nós fazemos essa atividade de assessoramento para o trabalho do promotor, uhum, né? Então tem assistentes sociais no Ministério Público. Então, além do meu setor, que a gente chama de núcleo de inteligência, que vai trabalhar com questões de patrimônio público, lavagem de dinheiro, crimes e etc. Tem o setor que é específico, técnico ambiental. Tem o setor que trabalha com a questão do idoso,
direitos humanos, patrimônio, educação, né? Se vocês depois tiverem curiosidade de entrar lá no site do MP, na parte de centros de apoio, vocês vão ver que tem diversos centros de apoio. E tem no Instagram também do Ministério Público, que eu achei fantástico eles tomarem essa decisão de ter um Instagram, porque eu acho que chega muito mais fácil na sociedade, coisas que o Ministério Público faz, né? Porque as atividades, elas não são só de ir lá e cobrar, de ir lá e processar e tal, né? Tem diversas ações, que é de conscientização, projetos, campanhas e tal, que também são realizados. Por exemplo, esse da educação ambiental que eu falei. E aí a gente pensa, né, como geógrafo, o quão multidisciplinar e interdisciplinar o nosso curso é. Então, digamos que a gente tem espaço em diversos setores lá, né? Entendi. A Então, capacidade de assim, se articular com várias frentes, né? exatamente. E daí a gente tem convênios com algumas universidades, né? A gente tem projetos com as universidades. Uhum. Enfim, tem um intercâmbio bem bacana, assim, não sei se consegui te responder, Sim, sim, mas sim. basicamente todo um corpo técnico, ele é uma atividade meio, que assessora o promotor de justiça para fazer o seu trabalho lá na ponta. Entendi, entendi. Fornecer o máximo de informações e levantamentos técnicos, né, para a tomada de decisões. Exato. Certo. Me diz uma coisa, na quarta-feira agora você fez uma live com a Progel, né? Junto Uhum, com outras duas geógrafas, né? Comentando um pouco isso. sobre o desafio da profissão, né? Até no mercado de trabalho, até por ser mulher, né? Por, historicamente, geógrafo ser homem e tudo mais. Me diz uma Uhum. coisa, você, dentro do centro de inteligência, tem algumas parcerias, por exemplo, com a Progel ou com o CREA, para levantamento de informações ou para, como é que eu posso dizer, divulgação de algum material, alguma coisa assim, nesse sentido? Então, institucionalmente, não, né? Uhum, Mas eu, felizmente, eu sou lotada num setor em que me é estimulado que eu esteja em contato com diversos lugares e pessoas uhum, para que eu possa sempre me antenar do que está acontecendo, para que eu busque informações. Por uhum, exemplo, o meu contato com a UFPR, ele sempre continuou acontecendo. Porque, por exemplo, assim, ao mesmo tempo que o promotor não sabe tudo de tudo, para entrar com a ação dele, ele precisa de um assessoramento técnico, eu também não sei tudo de geografia, né? Então, às vezes acontece algo que tem a ver com hidrologia, por exemplo. uhum, E aí eu vou buscar apoio em dados científicos da parte de hidrologia. E aí eu entro em contato com colegas, ex-colegas que são, por exemplo, desses laboratórios e eles às vezes contribuem, né? uhum, Toda a parte de mapeamento, tem um laboratório lá na UFPR que é o laboratório de, se eu não me engano, chama lá GEO, é Geomorfologia e Geotecnologias. Então o pessoal é expert na modelagem do relevo e tal, e a gente às vezes trabalha com essas questões, até tem diversas apps que a gente mapeia e tal, e às vezes a gente precisa de uma resposta muito rápida. E eu não dou conta de produzir todo o conhecimento de tudo quanto é coisa. Então a gente tem essas parcerias com a universidade que nos uhum, auxilia com conhecimento, né? Então é muito comum que os promotores de justiça eles se apoiem em relatórios técnicos produzidos pelo corpo técnico do MP e o corpo técnico ele vai para a universidade, vai visitar diversos órgãos e tudo mais, buscando artigos científicos, pesquisa e tal, né? Então, uhum. assim, nem sempre. É claro que seria muito legal se o Ministério Público tivesse uma universidade dentro dele, né? Mas, enfim, não é possível. Então, a gente tem, sim, vários convênios com universidades, ONGs, Uhum. e Mas seria mais mais. especificamente com a Progel e o CREA, não. A gente tem um convênio e um contato muito grande com o OC2 do litoral, que é o Observatório de Conservação Costeira.
Uhum. Então, quando tem ações grandes, como, por exemplo, essa da faixa de infraestrutura, né, tem o corpo técnico do MP, que produz informações, e também tem a sociedade civil e as ONGs, que também produzem pareceres e tal, e grupos de trabalho gigantes em tudo isso. Entendi. Então, tem algumas questões que são ações mesmo, e tem agora e também tem as questões de acompanhamento, por exemplo, o PDS litoral. O Ministério Público teve junto acompanhando todo o processo. Por exemplo, no PDS eu fiz como se fosse uma auditoria nos produtos cartográficos, Uhum. metadados, né? Porque de uma licitação de várias empresas que estavam fazendo o PDS, a empresa de geoprocessamento era lá da Espanha. Então, às vezes, tinha alguns produtos que faltavam algumas informações, tinha coisas que não dava para entender muito bem. Às vezes, a qualidade cartográfica do que eles entregavam era Des- meio, né, não muito satisfatória. Então, a gente acompanhou tudo isso, né, Uhum. e a gente tem muitas vezes a chance de não esperar acontecer para depois ir lá e meter o pau, entendeu? A gente tem Uhum. a chance de conseguir acompanhar junto para tirando algumas dúvidas e tal, e fazer um processo conjunto mesmo, né? Que uma Entendi. das funções do Ministério Público não é só ir lá e investigar o que já aconteceu, mas também ter um trabalho de acompanhamento para defender, né, os interesses da Sim. sociedade. Tu acompanha, por exemplo, então, a veracidade dos documentos levantados, né? O que está sendo discutido, se está em conformidade. Basicamente é isso. É, exatamente. Por exemplo, assim, eu felizmente eu tenho acesso a muitos dados cartográficos de pesquisador, órgãos e tudo mais. Então, Uhum. um exemplo, no PDS tinha a parte de levantamento de comunidades tradicionais. E a equipe PDS tinha acesso a um número X de comunidades tradicionais. E eu tinha muito mais comunidades tradicionais mapeadas de todos esses dados que eu fui reunindo. Então também foi um papel nosso dizer, toma aqui esses dados para que vocês complementem o estudo e fique mais completo, enfim. Então a Uhum. gente também trabalha nessa linha de acompanhamento, uma questão mais preventiva, digamos assim. Entendi. Deixa eu só dar um recado para o pessoal que está assistindo. Muita gente estava com dúvidas sobre a certificação, né? Porque se trata de uma semana acadêmica, né? Então, na bio da página do Semagel, vai estar disponível um formulário. Aí, após a transmissão aqui dessa live, vai estar disponível esse formulário para preenchimento. Aí vai valer como horas complementares, como desejar. Me diz uma coisa, o título dessa nossa live, dessa nossa conversa, era uma indagação, né? Onde me encontro profissionalmente enquanto geógrafo? O que você me diz da geografia, da profissão geógrafa dentro do núcleo de inteligência? Você está satisfeita? Você acha que tem muito a fazer ainda? Você acha que está caminhando no rumo certo? Ou você acha que a conjuntura atual do nosso país não está caminhando para a nossa profissão? Então, Uhum, dá uma opinião sua, faz favor. entendi. Eu vou até tomar uma água antes dessa resposta, que ela é complexa. Bom, é difícil essa pergunta, né? É, Pessoalmente, eu posso dizer que eu sou muito realizada porque eu acreditei que quando eu entrasse no Ministério Público, que é o órgão da justiça, enfim, né, que eu pudesse usar o meu conhecimento de fazer mapas e etc. para ajudar em causas que eu acredito que são muito legítimas para mim. uhum, Então, eu acredito que nesse propósito eu sou plenamente realizada, né? Eu consigo participar de diversos projetos, várias coisas que eu acho muito bacanas.
Felizmente, eu trabalho com uma equipe, meu supervisor, minha chefe, que é chefe do núcleo de inteligência, a gente tem muita liberdade para exercer o trabalho, de propor projetos e tudo mais. Então, eu acredito que eu consiga exercer um trabalho de uma geógrafa plena, digamos assim, né? Eu não sou a pessoa que só faz mapas ou só análise do meio físico ou só isso ou só aquilo, Tem uma né? certa Qualquer, liberdade do trabalho. exatamente, qualquer questão que eu entenda que o meu conhecimento holístico, multidisciplinar e etc. possa contribuir, eu tenho uma liberdade muito grande de contribuir. Uhum. Então, nesse sentido, eu sou plenamente realizada em relação a isso. Sobre a profissão, os caminhos da profissão e tal, até quando eu tive a conversa com os calouros de geografia lá da UFPR, foi muito levantada essa questão, né, de você saber programar e que para você ser bacharel você tem que entrar no mundo da tecnologia de informação e que aí algumas pessoas não se viam muito familiarizadas com isso, né? O que a gente vai fazer? Será que a gente está perdendo espaço? O que vai acontecer? Né? Então eu meio que naquele dia eu até brinquei assim, né? Falei, não quero dar uma de coach, né? Mas meio que acaba meio que sendo isso, assim. Eu usei como exemplo a minha própria história, a minha própria trajetória. Eu não tenho facilidade de trabalhar com isso, mas eu tive a chance de estar em um lugar em que me é proporcionado me exercer outras habilidades. Então, Uhum. eu trabalho com articulação, eu desenvolvo projetos, eu gerencio projetos. Então, isso também está dentro do nosso escopo de trabalho, porque a gente também pode coordenar equipes, a gente pode coordenar equipes multidisciplinares para executar o trabalho. Talvez Eu uma área mais lembro estratégica também. exatamente numa questão mais estratégica. Eu lembro que teve uma semana também, acho que da pós-graduação da geografia da UFPR, se eu não me engano, faz uns 2 anos. E essa questão veio à tona de volta, sabe? E aí existe, claro, uma linha de professores e pessoas que vai defender, não, se você não sabe programar, você não sabe cálculo e tudo mais, já era para você, você não vai ter chance nenhuma. E existem as pessoas que defendem que ser geógrafo não é você ir lá e programar um software e fazer soluções e tudo mais, porque o teu conhecimento vai ser outro. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que quem tem facilidade de entrar nessa questão da tecnologia, programar e tudo mais, vai nisso mesmo, sabe? Acha alguma coisa aí que você gosta de fazer e faz. E se você não tem essa facilidade, alguma outra você deve ter, né? A gente sabe que na geografia você pode estudar território, você pode estudar cultura, você pode estudar solo, você pode estudar bacia O que não falta é hidrográfica. área, o que não O falta é que área não para falta trabalhar. exatamente, o que não falta é coisa para você fazer. Uhum. Então, eu enxergo muito dessa maneira, sabe? Entendi. Digamos assim, eu sempre pensava, né? Nossa, que sorte que eu tive de entrar no MP e tal. Veio numa época muito, muito certa, assim, para a minha vida. Eu acho que foi uma oportunidade incrível. E aí eu tenho uma amiga, ela da geologia, que ela sempre falava para mim, não, mas veja bem, não é puramente sorte. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, naquele momento que surgiu essa chance, você era a pessoa, né? Naquele momento que julgaram mais qualificada, entanto que você entrou e você está lá até hoje. Uhum. Então, assim, eu tive muita. Não sei aí se dizer se é sorte, se é capacidade, eu não sei o que é, de Você que em estava momentos que eu preparado, precisei. Eu preparado no momento certo. sim, no momento que eu precisei tomar algumas decisões, eu fui tomando decisões, né? Uhum. Sair de um emprego, entrar no mestrado, fazer uma especialização e tal, e as coisas foram acontecendo. Eu Uhum. sempre tive essa perspectiva de que quanto mais coisas você souber, talvez não, não.
não digo assim, mais coisas no sentido quantitativo, sabe? Você pensar em coisas que te abram o leque, né? Eu Entendi. acho que isso é algo que é importante. Por exemplo, eu tive vários colegas que só fizeram licenciatura, outros só fizeram bacharelado. Eu sempre fui muito daquele pensamento que você tem que você tem que ter opções e que você precisa ir se adaptando, né, para uma coisa, para outra. Então eu descobri que eu gostava muito de dar aula, no final das contas, tanto que eu dou aula desde 2014. Nunca foi algo que eu pensei em fazer, mas eu faço, eu gosto. É o meu segundo trabalho. E eu também descobri que eu gostava muito dessa parte de administração, de projetos e tal. E é algo que eu consigo exercer essas habilidades onde eu trabalho hoje. Uhum. Então, às vezes, até eu meio que dou uma afastadinha, assim, do geoprocessamento e tal, por ter a equipe dos estagiários e tudo mais, que eles acabam ali pondo a mão na massa e abre o ArcGIS, abre o QGIS, faz uma coisa, faz outra. E você Mas trabalha sempre que dá, na orientação deles aí também, né? sim, mas sempre que dá, eu tento, às vezes, ajudar ou tentar resolver alguma coisa, Uhum. né? E ano passado eu tive a chance de estudar com o pessoal da graduação de engenharia cartográfica. Então, eles tinham 18 anos, eu tinha 31 e eu estava lá fazendo SIG com eles de novo, assim, sabe? Uhum. Então, foi bem bacana. Eu tinha feito SIG em 2010, então eu fui lá e fiz uma reciclagem em SIG, enfim, foi muito bacana. Assim. Entendi. Maureli, deixa eu te falar. Falta pouco tempo, uns 5 minutos mais ou menos, para a gente fechar uma hora de live. E Nossa, falei bastante. aqui pelo Instagram ele dá esse limite de 1 hora. Aham. Você quer continuar essa conversa? A gente pode fazer um intervalinho, né? Porque acho que vai ser Uhum. até para conexão. A gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal já tinha enviado para nós. Aí a gente pode fazer esse intervalo aqui, se o pessoal também concordar. A gente faz um intervalo rapidinho, mas já volta com essa live. Tudo bem? Fica Pode a ser? cargo de vocês. Se vocês quiserem continuar conversando comigo, eu fico. Se não tem nenhum compromisso, nada, tá disponível. Não, não, não tenho nada. Tá certo, então. Eu vou dar uma encerrada, então, fazer um intervalo, aí a gente já volta com a live. Tudo bem? Beleza, então. Obrigada até Ok. aqui. Até. Até daqui a pouquinho. Tem uma pergunta que é da Yasmin, que ela faz o seguinte. A minha colega no laboratório, ela pergunta assim: como nós descobrimos novos caminhos de atuação que aplicam aos geógrafos, se isso não é apresentado durante o curso, né? Como então você procura novos ramos de atuação, como se procura novas áreas de mercado? Dificilmente no curso você faz isso, algum professor fala isso. Ele te explica como faz, ele te dá uma orientação de alguma área, mas a área em si, né? Para que lado que eu tenho que seguir, né? Uhum. Dá uma opinião para nós aí. Bem, como eu comentei, né, no meu caso, eu tive a chance de estar perto de professores que tiveram essa atuação no mercado, então tinha essa chance, né, de me envolver em projetos e tal. Mas eu diria que hoje, embora eu, no caso, eu esteja trabalhando, é como a gente diz, né? Um olho no peixe, um olho no gato. Então eu também continuo vendo vagas, oportunidades e enfim. E no caso da Yasmin, por ser mulher, eu convido ela. Esse é só para mulheres. Existe um grupo de WhatsApp que é o YGIS, que é Woman in GIS, que tem mais de 200 gurias do Brasil inteiro. E nesse grupo são divulgadas vagas e tal, e tem uma rede de apoio, enfim. Então, a gente também fala lá sobre caminhos, oportunidades, se abraça quando precisa, enfim.
E eu também diria para procurar, né, grupos de Facebook, que tem, acho que se eu não me engano, o nome do grupo é Vagas Gel, alguma coisa assim. E ficar de olho nessas coisas, LinkedIn. Infelizmente, assim, existem alguns professores, quando a gente é estudante, que eles acabam defendendo, né, que geografia não é só uma profissão em que você aprende a fazer alguma coisa e se joga no mercado de trabalho. É toda uma ciência, enfim, algo mais complexo e tudo mais. Uhum. E, enfim, geografia é isso mesmo. Eu acredito que você ser geógrafo é muito mais que uma profissão, é um estilo de vida, é uma maneira de ver o mundo, mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que sobreviver Então de um eu jeito, né? tenho que sobreviver, tenho que pagar contas, os boletos não. Eles não Não querem só assim, saber da paisagem, território, espaço, lugar, né? E, enfim, então eu acredito que quanto mais você se relacionar com pessoas, eu sei que é meio difícil, assim, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, as pessoas têm histórias de vida diferentes, mas tente ser meio que meter a cara onde der, sabe? Tem extensão, tenta uma bolsa, tem iniciação científica, vai lá. Tem um estágio numa empresa, faz estágio nessa empresa, né? Fica num pinga-pinga mesmo, em vários lugares, porque em algum momento você vai se achar, você vai se apaixonar por alguma coisa, e uhum. aí é muito mais fácil, né? Claro que vai ter que ter o esforço, que é impossível, só o amor não constrói muitas coisas, né? Mas eu acho que quando a gente gosta, enfim, se identifica, fica um pouco mais fácil. Uhum. Então eu diria que assim hoje é essa coisa, é LinkedIn, Facebook. Ah, tem um grupo que vai discutir temas ambientais, não sei na onde, vai lá, né? Vai mostrando a cara, Tem que se vai inteirar. se enfiando, vai indo que uma hora vai dar, sabe? Uhum, uhum. Tem que Eu se penso assim. Tá. Tem uma pergunta da Larissa que é bem pertinente com aquilo que você estava discutindo na quarta-feira, né, com o pessoal da Progel. Como mulher, você sentiu dificuldade no início da carreira, né, por ser uma cultura masculina, dominante na geografia? Bom, eu vou acabar, digamos, repetindo o que eu falei na quarta, né? Acho que quem já viu, desculpa, mas eu acredito que quando você está numa área que historicamente, né, tem que muito brigar pelo seu espaço, que é o que a gente faz na geografia dentro da consultoria e tal. Uhum, Digamos assim, quando você. Eu não sei se agora os tempos já mudaram, mas uns anos atrás, se você se formava engenheiro, as pessoas nem queriam saber o que vinha depois, né? Ah, você é engenheiro e uó, e pronto. uhum, E o geógrafo não, sempre nessa luta de mostrar o que faz, mostrar o que sabe fazer e tal. uhum, Então, várias dificuldades elas são decorrentes disso, sabe? Eu não sei se tem a ver com o histórico da ciência, como evoluiu essa questão de, como posso dizer, de representatividade de vários profissionais se unirem, lutarem pelo seu espaço e etc, etc. Então, assim, as dificuldades elas são relacionadas a isso, sabe? Então, muitas vezes eu tenho que falar, ou me respeita, porque eu também tenho um conhecimento técnico e etc. Tudo bem, você sabe fazer cálculo, mas eu sei ver coisas que talvez você não enxergue, eu sei relacionar coisas que talvez você não tenha os olhos treinados para isso, tem que chamar atenção né? na hora. Exatamente. Então, assim, às vezes tem que fazer isso, né? Eu acho que para nós não existe um mercado, digamos assim, pronto, né? Por exemplo, hoje, se você é de uma área de computação, tecnologia, qualquer lugar que você mande o currículo, você vai ter uma oportunidade de trabalho, todo mundo já sabe o que você faz, Uhum, né? Com a gente é um pouco diferente.
Então, eu acho que além de você ter muito, você tem que estudar muito, não tem o que fazer, tem que estudar talvez até um pouco mais que a média, não sei, eu enxergo assim, e meter a cara mesmo. E como mulher, né, é todo dia, não tem assim Sendo o que geógrafo dizer, ou né? não. Eu, por exemplo, já tive em algumas reuniões em que toda vez que iam falar sobre o geoprocessamento e tal, falavam, não, porque nós temos um geógrafo que vai fazer tal coisa. Não, tal coisa já está sendo tratado pelo geógrafo. E não sei o que é o geógrafo, não sei o que é o geógrafo. As pessoas olhavam assim, mas quem que é o geógrafo? Não, sou eu, é uma mulher, é Mauriele, prazer, enfim. Né? Então, Do CREA, tá nem aqui, né? às vezes nem é por mal e nem nada, mas enfim, acontece e aí também tem que ter, digamos assim, também uma sabedoria de administrar isso, né? Acho que a gente vai amadurecendo, enfim. Então, antes eu era assim um pouco mais linha dura com tudo isso, né? Às vezes eu ia, entre aspas, bem grandes, eu ia no braço mesmo lutar pelo meu espaço. E agora eu já tomo algumas outras atitudes. Entendi, E é isso. entendi. Terapia, estudo e feminismo. Não tenho o que fazer. É mais ou menos por aí o caminho, eu acho. Tá certo. O Natan mandou uma pergunta aqui. Eu me chamo Natan e também entrei na geografia por conta de gostar da área ambiental. Pretendo trabalhar com a parte de conservação e biodiversidade. Qual caminho devo seguir para estar atuante nessa área sendo geógrafo? Já que essa temática é sempre voltada para engenheiros ambientais e precisa ter um diferencial, já perdemos espaço em possíveis áreas de atuação. Bom, eu acho que nesse ponto, talvez é Natan, né, o nome dele? Natan. O Natan. Eu acredito que essa parte de conservação, ela tem tudo a ver com a nossa formação. Como eu falei lá no começo, né, a minha primeira experiência com uma consultoria foi para a parte de conservação. Infelizmente, assim, quem trabalha com isso no Brasil é IBAMA e ICMBio, na maioria dos casos, mas existem algumas fundações e algumas ONGs que têm projetos que empregam pessoas. Tem a SPVS, a Fundação Boticário, que tem a reserva do Salto Morato, lá em Guaraqueçaba e tal. E o conhecimento do geógrafo ele é muito bem-vindo. E eu diria, assim, uma dica que pelo menos para mim funcionou muito bem é você investir nessa parte de SIG, de geoprocessamento, porque quando você fala que você é geógrafo, todo mundo vai esperar isso de você. Né? Você pode ser lá da geografia social e cultural, mas se você souber fazer um bom relatório, se você apresentar os seus resultados no mapa, o mapa ele seduz todo mundo. Né? Todo mundo gosta de um mapa bem feito, de um produto cartográfico correto e muito bem elaborado, né? Infelizmente, eu que trabalho às vezes com licenciamento ambiental e tal, eu vejo cada mapa que eu penso, cara, como que fizeram isso, sabe? Umas coisas meio bizarras assim, e são coisas simples que é possível fazer. Então eu diria isso, sabe? Dá uma olhada nos sites da SPVS, Fundação Boticário, acho que o observatório que o André vai falar também, se eu não me engano, não sei se é terceiro setor, se é uma ONG, né? Tem o Instituto Mater Natura, que eu conheço também. Então, assim, o pessoal sempre está trabalhando com estágio, projeto, enfim. E pode ter certeza que se você buscar alguma oportunidade e falar, oi, tudo bem, eu sei fazer mapa, né? Acho que as coisas elas vão se abrindo para você, porque geralmente, né, você sabe fazer mapa e você é da pedologia, você sabe fazer mapa e você gosta de conservação. Você sabe fazer mapa e você estuda geografia urbana, né? Querendo ou não, essa representação espacial, ela tá aí na nossa profissão, enfim, então Você consegue eu juntar diria para algumas investir nisso, né? Eu acho que é um bom investimento. certo. Outra pergunta aqui, que é do Aguiar. Assim,
Gostaria de saber a sua opinião. Sempre ouvi que a área ambiental é difícil e que não dá futuro. O que você pensa sobre isso? Quero muito a parte ambiental, mas tenho receio de isso não ter pulso firme. Bom, eu acredito que o trabalho na área ambiental ele não vai acabar porque infelizmente as pessoas continuam estragando com o meio ambiente. Então, eu acredito que não vai acabar, né? Se você, mesmo que você vá para educação ambiental, consultoria ambiental, eu vejo que é algo que não vai acabar. O que muitas vezes acontece é que esses espaços, às vezes, eles são ocupados por outros profissionais, né? Quando a gente pensa em meio ambiente, ele é um tema transversal. Então, ele vai ser transversal à geografia, à engenharia ambiental, a geografia florestal, engenharia florestal, geologia, enfim, né? Então, eu acho que tem oportunidade para todo mundo. A gente também não pode pensar que a área ambiental é só nossa, né? O que eu diria, assim, que daí não tem nem a ver com geografia nem nada. É você dar bastante valor para as tuas relações, conhecer gente, se enfiar em projetos. Já teve muitas vezes que eu trabalhei de graça, né? E tá aí nos lugares. E é isso, assim, eu lembro que antes de eu entrar no MP, eu estava trabalhando em alguns projetos com meu orientador e nem ganhava nada para isso na época, mas você vai aprendendo, você vai ganhando conhecimento e tudo vai para o teu currículo e acho que vai ter que ir uma hora, sabe? Então eu acho que é isso, assim, meio que não é garantido hoje que. E uma coisa que eu tô percebendo também, uma coisa que vem menos acontecendo é, digamos assim, uma empresa te contratar para você ser o geógrafo dessa empresa. Uhum. Você ir lá e ter a carteira assinada como geógrafo e tal. Isso não Eu existe. tenho percebido muito difícil. Nas vagas que eu acompanho, assim, ou as pessoas solicitam serviços para você trabalhar como autônomo, né? Você não é o geógrafo daquele lugar, você presta serviços para aquele lugar. Uhum. E aí nisso você tem que prestar serviço para várias empresas ao mesmo tempo para dar o teu salário lá no final do mês. Mas isso não é uma exclusividade da geografia. Infelizmente, diversas profissões estão assim, as engenharias estão assim, né? Eu acho que o mundo mudou e é dessa forma hoje, sabe? Então eu acho que aquela coisa, né, do tenha contatos, toda aquela parte do marketing, não sei o que às vezes a gente não dá muito valor quando a gente tá lá no segundo ano, né? A gente critica muito essa coisa do capital e da empresa e tudo mais, e que é completamente criticável, né? Eu hoje que já tenho a minha vida, sou adulta, tenho meu trabalho, eu acho que eu tô muito mais de esquerda do que nunca, mas a gente tem que entrar nisso, né? Não tem o que fazer. Uhum. Então, acho que ficar de olho nessas coisas e meter a cara em vários lugares. Eu acho que ser cara de pau é importante, mas cara de pau com background, né? Você tem que ter conhecimento também, para ser um cara de pau qualificado. Tem argumentos, né? É isso. O Everton pergunta aqui, como a negação da ciência afeta o teu trabalho? Olha, felizmente a negação da ciência ainda não chegou no meu Não trabalho. chegou? Ainda bem, né? Ainda bem que não chegou ainda, sabe? Felizmente, onde eu trabalho e as pessoas que usam o meu conhecimento, eles estão se apoiando muito na ciência para seguir nas suas argumentações e tal. A gente sabe que tem muitas decisões que elas são tomadas por questões políticas e econômicas, né? Eu achava, na minha inocência, que o Ministério Público ia até o final e que a gente podia também salvar o mundo, salvar o meio ambiente e tudo mais, mas a gente tem um limite de atuação ali, né?
tem toda uma cadeia lá jurídica que eu nem vou saber explicar direito, mas tem coisa de primeira instância, segunda instância, e vai para o tribunal regional e STF e sei lá o quê, E que recurso já atrás do daí, recurso. isso, que já são outras instâncias e que daí já foge Entendi. do nosso controle. Mas, por enquanto, felizmente, ainda não afetou, né? Essa Hum, coisa da negação da ciência e tal, que acontece agora, né? Eu acho que é muito difícil, assim, acho que não é todo dia que a gente tem energia de argumentar, falar com pessoas que não concordam com a gente, né? Tem dias que isso não como profissional, como pessoa mesmo. Tem dias que eu tô mais afim de argumentar, de conversar. Tem dias que já deu, eu fico na minha bolha segura, né? Falo com os meus amigos ali. Mas é um pouco isso, assim, sabe? E também saber ouvir, né? O que a pessoa diz, que às vezes é bizarro para você, mas para a pessoa faz sentido. uhum, E entender, né? Que às vezes a lógica das coisas não é como a nossa, né? E, por exemplo, a pessoa for trabalhar numa empresa de consultoria ambiental para um empreendimento grande, que vá causar um grande impacto para o meio ambiente, uhum. né? Dói no coração? Dói, mas você tem que ter em mente que você vai fazer o que você pode, você vai argumentar tecnicamente, você vai fazer um bom mapa, você vai fazer um bom relatório, Propor se alguma resguarde dos seus alternativa. relatórios, isso, né? Porque querendo ou não, se der alguma complicação lá no futuro, o teu nome também tá em jogo. Envolvido. Então é meio que isso, assim, jogo de cintura também, extremamente necessário. Maurélio, mais uma pergunta aqui. Nessa semana a gente comemorou o Dia da Mata Atlântica, né? É, comenta com a gente algumas ações, alguns projetos que o Ministério Público do Paraná tem desenvolvido diretamente para a Mata Atlântica, tá? Uhum. Alguns impactos, alguns empreendimentos, talvez. Comenta com a gente. Então, quem desenvolve essa parte do projeto da Mata Atlântica é o Centro de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente, né? Eu não trabalho nesse projeto, mas ele é um projeto grande da instituição e ele se chama Mata Atlântica em Pé. Então, são feitas várias vistorias a campo, são promovidas diversas recomendações administrativas, diversas ações para quem está desmatando a Mata Atlântica. Uhum. E como essa semana foi a semana da Mata Atlântica, foi publicado, se eu não me engano, um relatório, eu vi no Instagram do MP também, alguns números de ações que foram aplicadas, recomendações administrativas. Então, eu sei que existe esse projeto, é um projeto super famoso do MP. Eu não trabalho nele, mas eu sei que ele existe. E tem essa questão de vistoria, fiscalização, tem a parte de. Envolve também geoprocessamento. Aí a equipe do. A gente chama de CAOPS, né? Centro de Apoio ao Promotor, que é específico do meio ambiente, que trabalha nisso. Lá também tem estagiários de geografia, tem a equipe técnica que também elabora mapas, enfim. E aí acho que mais informações mais no site do MP mesmo e no Instagram. Né? Eu Uhum. não sei se as pessoas seguem o Instagram do MP, mas sigam. Todo dia tem 3, 4 notícias, tem o site também. Não é só o boletim O... oficial, né? Tem uma coisa Não, em redes sociais. sim, tem várias palestras no MP que elas são abertas para o público em diversos temas. Agora também eles vivem fazendo várias lives e tal, que antes era presencial, agora tem as lives. Tem um grupo que eu participo, que é o GERCO, Gerenciamento Costeiro, que volta e meia o MP com a Universidade Federal faz vários workshops, oficinas e tal. Agora eu não sei como é que vai ficar, mas durante 2 anos a gente fez workshop, oficina, e Presencial. aí presenciais. E aí é muito bacana porque a gente sempre manda para as universidades, vira os estudantes e tal. Então toda essa galera, assim, todo esse conhecimento, ele é muito bem-vindo. Uhum. Mas infelizmente eu vi que os números da Mata Atlântica eles não são muito animadores, né?
embora Historicamente, tenha. já vem de alguns anos. E acho que e acho que nos últimos 2 anos, 1 ano também bateu o recorde no desmatamento aqui no Paraná. A gente sabe, né, a situação que a gente vive, né? Que mais... Daí que eu acredito na licenciatura, sabe? Que Então, às vezes a gente acha que existe, assim, infelizmente, uma cultura, não sei se na Unicentro é assim, mas na UFPR por muito tempo foi assim, de que o bacharel era o cara, era o técnico, era o que sabia tudo e tal, e a licenciatura, coitado de você é da licenciatura, e sabe? É um pensamento muito pequeno e que, na verdade, não tem nada a ver pensar dessa maneira, né? uhum. Porque a gente tem que pensar que o ideal é que o Ministério Público nem tenha trabalho na área ambiental, né? Esperar que um dia as pessoas respeitem, enfim, e que não vai precisar do Ministério Público para ir lá e fiscalizar e aplicar Espero que o cara multa seja e um último etc, recurso, etc. né? Espero que seja um último recurso. Exatamente. Exatamente. Então eu acho que aí é muito importante essa questão da licenciatura, porque, digamos assim, pessoalmente eu já não acredito em quem está muito adulto ou quem está no poder político e etc, né? Eu acredito nas pessoas, né? Na professora que vai impactar positivamente o aluno dela, enfim, e Da ensinar as coisas para orientação. ele. Então eu não vejo uma distinção assim, sabe, na importância. Né? As Entendi. pessoas fazem coisas diferentes, são métodos diferentes, trabalhos diferentes, mas eu não vejo, eu pelo menos não enxergo uma coisa mais ou menos que a outra. Assim. E da mesma maneira, licenciatura também tem a pegada, né? Tem diversos tipos de escola, diversos tipos de lugares que você pode dar aula, ou no estado, ou particular, ou enfim. Metodologias diferentes e tudo mais, né? Exato. Eu acho que hoje ninguém está salvo da corrida de ter que se desdobrar um monte para se destacar. Infelizmente, nada é garantido nem para gente nem para ninguém, assim. Procurar se preparar o máximo possível, né? Exato. Maurélio, uma última pergunta, então, para a gente não Beleza, manda aí, pode mandar. ultrapassar muito o tempo. A Larissa pergunta: quais os softwares você mais utiliza no seu trabalho? Tem algum mais específico para um determinado tipo de mapa? Nesse sentido, uma pergunta mais técnica. Tá. A gente tem lá no Ministério Público licenças do ArcGIS, que é um software pago, né, de Sistema de Informações Geográficas. E a nossa licença é uma licença mais básica, assim, então não supre completamente todas as nossas demandas. E aí a gente usa em conjunto com o ArcGIS o QGIS, que é Certo. o software livre, né? E isso para elaboração de algumas análises espaciais e produzir o mapa temático. Ainda é muito comum que a gente produza o mapa temático em figura, porque o promotor utiliza esse mapa como documento para incorporar num processo ou algo assim. Então Uhum, a gente ainda tem essa cultura de produzir o mapa lá digital, cola o mapa no relatório e entrega o relatório. uhum, É algo que ainda é muito comum no nosso trabalho. E agora a gente está investindo na infraestrutura de dados geográficos, desculpa, infraestrutura de dados espaciais, as IDS, uhum. que aí eu não sei se vocês já ouviram falar ou já pesquisaram, tem a INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que trabalha com toda essa questão de você reunir dados geográficos no mesmo nó, no mesmo banco de dados, você ter metadados dessas informações geoespaciais, você consegue fazer dois bancos de dados conversarem. Né? Hoje a gente está muito em alta essa questão do data science, do big data. Então já não satisfaz mais você ter uma camada, outra camada, cruza as duas e gera uma terceira, né? Você analisa dados que são espaciais, dados que são tabulares, todos eles juntos. Então toda essa estrutura de banco de dados geográficos ela é necessária. Então a gente também trabalha com tecnologia livre, a gente usa o PostGIS, o Postgres como banco de dados geográfico. A gente trabalha com servidores de mapas que também são gratuitos, o GeoServer.
E aí, por trás de tudo isso, é um conhecimento e toda uma estrutura, assim, que é um quebra-cabeça, sabe? Eu não sou muito apropriada disso, mas até então, mais ou menos o que eu sei, você vai ter um banco de dados, daí você precisa de um serviço para ir lá pegar esse dado para trazer num frame que vai te mostrar lá na tela do computador toda essa estrutura, e aí você consegue cruzar, enfim, em tempo real, atualiza e tal. Que aí é a parte do pessoal da informática, né? Eu sei mais ou menos a lógica das coisas, como é que funciona. E a Uhum. gente trabalha com um framework que se chama GeoNode, que é uma plataforma para você disponibilizar dados geográficos e cadastrar metadados. Então Entendi. é muito comum hoje aí no Brasil, quem trabalha com essa tecnologia livre para as IDEs utilizar o GeoNode. Então a Uhum. gente está caminhando nessa transição, né, de você ter aquele amontoado de shapefiles e que eles entrem nesse banco de dados de uma maneira mais integrada para que a gente possa não fazer análises em pedacinhos e pedacinhos do território, mas que você consiga gerar cruzamentos e modelos de uma maneira mais rápida, mais agilizada, acompanhando essa evolução da tecnologia aí nas geociências, né? Entendi. Então a Entendi. gente usa esses softwares, por enquanto. Maureli, eu queria te agradecer por você ter participado com a gente nessa live, tá? Foi meio, né, durante essa semana que a gente conversou e acertou os pontos, mas foi bem tranquilo, né? Eu Uhum. acredito que você expôs bem as suas opiniões, a tua prática profissional, a tua trajetória, tuas experiências. Te convido a você acompanhar as próximas lives que vai acontecer aqui na nossa página, né? Pode não ser muito a tua área de atenção, mas são assuntos ligados à temática geográfica, então é sempre bom se manter atualizado com com o que está acontecendo aqui na nossa Unicentro, tá ok? Tá certo. Tava vendo uns comentários aqui. Quer fazer algum comentário final, alguma coisa assim, alguma palavra de motivação para o pessoal? Bom, eu só agradeço mesmo a oportunidade de falar com vocês. Eu fico bem feliz, fico bem lisonjeada de estar nesse espaço, conversando com as pessoas. Volta e meia eu tô com outros geógrafos, outros profissionais, e eu percebo assim o quão nova eu sou, o quanto de coisas que eu ainda tenho que aprender e tal. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz de ter sido convidada para um espaço como esse. E, e é isso. Podem me procurar, me sigam aí no meu Instagram. E sei lá, eu não sei muito falar um pouco sobre isso, eu fico meio tímida. Eu tenho os meus sonhos pessoais também. Meu sonho é ser digital influencer e ganhar recebidos na minha casa. Então sigam o meu Instagram aí, que eu quero seguidores. Quem sabe um dia, né, eu não viro uma pessoa do Big Brother Brasil, digital influencer, enfim, né? Quem sabe, né? A gente não tem. Tô Outras brincando. propensões, né? É. Enfim, acho que a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta. Vai ter um tempo na vida que tem que ser correria mesmo, assim, né? Eu lembro que lá por 2014, 2015, eu estava dando aula pensando no mestrado, estava no mestrado pensando nas aulas que eu tinha que dar. Eu tinha 6 turmas de geologia, metodologia. Eu dei aula até de poluição sonora para engenharia ambiental, não sabia nada sobre isso, mas tinha que estudar pra caramba, dar aula. E, enfim, foram coisas assim que eu fui fazendo, né? Eu lembro até na minha entrevista do MP, eu estava com a minha ex-chefe, promotora de justiça, ela falou: Mas tá certo o teu currículo? Falei, como assim tá certo? Ela, não, porque tem muita coisa feita ao mesmo tempo aqui. Você fez tudo isso mesmo? Daí eu pensei, fiz, né? Tem que fazer, tem que correr atrás. Mas Tá como é que você certo. fez tudo isso? Eu falei, não sabia o que era sábado, não sabia o que era domingo, não sabia o que era feriado.
E, a enfim, vida foi social, assim por assim. Maurielle no BBB 2021. Obrigada. Enfim, e a gente dá essas corridas aí para dar conta das coisas. Então hoje eu tô bem feliz assim por estar conseguindo fazer o meu trabalho. Eu consegui, de certa maneira, como pode dizer, conseguir um espaço, né, para geografia dentro do Ministério Público. Por exemplo, onde eu trabalho lá no núcleo de inteligência, existe na resolução do núcleo de inteligência que a vaga de geoprocessamento ela tem que ser ocupada por alguém da geografia, né? Hoje sou eu essa pessoa, amanhã pode não ser, mas é alguém da geografia que vai estar lá, isso consta na resolução, e eu Ainda é tenho uma muito, atribuição nossa, né? exato, eu tenho muito orgulho disso porque foi um fruto do meu trabalho, do que eu consegui mostrar, e isso está lá na resolução do Bacana. núcleo, né? Então é isso, assim, acho que palavras de motivação e tal, não sei se eu tenho muitas, tem que ralar mesmo e acho que não ralar o suficiente a ponto de você se fechar só estudando para o mundo, tem que conhecer gente, tem que participar dos espaços, Uhum. e é isso aí. Podem falar comigo, manda um direct, curte minhas postagens nada a ver, umas coisas aí que eu gosto de fazer. E fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, podem me procurar. E obrigada aí quem assistiu, quem mandou as perguntas. Isso Eu aí. estou disponível. Beleza. Então, para encerrar, a gente precisa fazer mais alguns avisos. O primeiro é o do certificado. Só preencher o formulário que está no link na bio do Simagel, aqui na nossa página. Amanhã tem a live no perfil do Natan, Natan, underline o Lian. Ele vai fazer uma entrevista não, uma conversa igual esta com a Caroline, sobre cidades inteligentes. Quarta-feira vai ter uma live com o André, do Observatório de Justiça e Conservação, que ele faz o projeto Salve Ilha do Mel. Então a gente vai tratar especificamente, tratar Comprem essa especificamente, camiseta. apoie o projeto. E aí a gente vai fazer uns comentários sobre o observatório, as ações, o trâmite dos projetos, o acompanhamento do observatório junto com o Ministério Público sobre essas questões. E agradecer ao Departamento de Geografia, aos professores que se deram espaço para a gente fazer essa live, e ao o programa do DGEL, que está fornecendo a certificação para essa live. Né? Em tempos de Covid-19, é o que não resta a gente fazer essas transmissões. Fazer lives. Aí É nas isso horas, então, gente. Obrigada. Obrigada. E qualquer coisa que vocês verem, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto pessoal para falar comigo, ou qualquer coisa relacionado ao Ministério Público. Eu não posso responder pelo Ministério Público nada, mas se alguma questão chegar até mim, eu sei para quem eu posso encaminhar isso e tentar ajudar. uhum. E é isso. Feliz Dia do Geógrafo. Obrigada pelos comentários que vocês foram fazendo ali. Eu fico muito grata. Isso. Um pessoal que falou comigo sobre esses grupos que você estava falando lá, né? No grupo da Uhum. Diz e tal. A gente vai estabelecer um contrato aqui para fornecer o ingresso nesses grupos aí contigo. Pode Tá. ser, Eu vou fazer o seguinte. Eu lembro que acho que eu entrei por meio de um link para o WhatsApp. certo. Eu vou procurar esse link e daí eu mando para você, que eu Uhum, tenho teu telefone, e daí acho que você certo. tem grupos aí de WhatsApp e tal, passa para as meninas e as meninas vão espalhando. Para os Bacana. homens eu vou ficar devendo esse grupo, mas para vocês é tudo mais fácil, né? Aí nessa sociedade, não, brincadeira. É fácil sim, a gente sabe que é. Não é fácil, mas é menos difícil, né? É um pouco menos difícil. Uhum, uhum. E, enfim, mas eu acho que em questão da profissão aí é isso que eu falei.
Tem que ter coragem, ousadia, alegria e tudo mais. Ouvir uns pagodinhos de vez em quando também faz bem. E é isso. Isso aí. Obrigado, Maurélio. Tudo de bom para você, feliz do geógrafo. Continua sendo forte na sua profissão e fazendo muito mapa. Beleza? Tá bom, obrigada. Beijo, pessoal. Valeu. E se puder, fique em casa. Isso mesmo. Até. Tchau, tchau. Até, obrigada. Até mais. Valeu, pessoal.